Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concede, guardados, protegidos e amparados. Eu quero convidar você para nós meditarmos neste instante na Palavra de Deus. O Salmo é o 24 e os versos é de 1 a 10. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Que dizer mais a respeito de tudo isso? Nós pertencemos ao Senhor e diante das calamidades da vida, Ele pode resolver a qualquer momento nos convidar para os tabernáculos eternos. E neste convite, quando Ele assim o fizer, está fazendo de acordo com a sua soberana vontade. Ele continua dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus amados irmãos, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Refletir, meus amados irmãos, sobre essas palavras nos ajudam nesses momentos difíceis em que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por momentos calamitosos, por momentos de grandes tristezas, por momentos de perdas inesperadas de entes queridos, não é verdade? Mas nós precisamos parar, dar uma pausa e adorar a Deus durante esse dia de hoje. A nossa semana está indo, né? Nós começamos o nosso jejum na segunda-feira, terça-feira, e hoje já é quarta-feira. Esse deve ser o nosso propósito, encerrar essa semana orando e buscando a face do nosso Deus, o nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus que nos ama, o nosso Deus que cuida de nós. Ele diz no texto do Salmo 46, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, tudo que nós precisamos nesses momentos em que nós estamos vivendo hoje é parar. Parar para refletir, parar para nós analisarmos os fatos, os acontecimentos, as coisas e colocar o nosso pensamento em Deus. Ele mesmo pede: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diz mais: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Nós precisamos parar, nós precisamos dar um tempinho para ouvir a voz do nosso Deus. Meus amados irmãos, faça uma pausa neste momento para juntos nós orarmos. Faça uma pausa neste momento agitado da sua vida para revigoração da sua alma. No Salmo 42, nos versos 1 e 2, diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A nossa alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista então estava desejoso, neste momento, de ir ao templo, de cultuar, de se sentir mais próximo de Deus.
E nós sabemos que se nós pararmos e colocarmos a nossa mente para refletir, nós já estaremos muito perto de Deus, nós já estaremos com Deus. Precisamos, meus irmãos, interromper, às vezes, uma parte do nosso dia para fazer um inventário espiritual. Nós, às vezes, precisamos parar, porque se nós não pararmos, vai acumulando e acumulando cada vez mais. Sabe o quê? Os nossos pecados, as nossas iniquidades. A tendência é avolumar-se, a tendência é acumular, conforme nós estudamos ontem. Nós precisamos parar, quebrantar, fazer o inventário, como Davi fez. Davi faz um inventário no Salmo 51, de 1 a 10. Ele vai contando a Deus todas as suas mazelas, todos os seus pecados, todas as suas podridões. Mas ele se quebranta diante do Senhor. E é o que nós precisamos fazer, meus amados irmãos. Nós precisamos enfatizar a alegria da provisão de Deus, com gratidão em nossos corações. Quando é que você parou para agradecer a Deus? O salmista, no Salmo 65, dos versos 9 até o verso 13, ele vai dando graças a Deus pela terra, pelas plantações. Ele dá graças a Deus pela chuva serôdia, pela neblina, por tudo que vai regando o solo para fazer com que as plantações brotem. Ele também agradece a Deus pelas campinas verdejantes, onde o seu gado pasta alvejamente, e a fartura de pão, a fartura de carne, a fartura de cereais. Nós precisamos parar para orar. Nós precisamos parar para lembrar que Deus é bom e nós precisamos agradecer a Deus. Exaltemos então, meus amados irmãos, o nome do nosso Deus através das nossas orações, das orações respondidas. Muitas vezes nós passamos sim por tribulações e tristezas. Nós passamos por momentos difíceis, somos humanos, somos acometidos. O Salmo 41, nos versos de 1 a 3, o salmista reconhece a necessidade que ele tem de Deus e ele diz que ele está alegre porque naquele momento o Senhor o havia livrado de um tremedal de lama. Ele estava afundado, como se diz, até o pescoço, mas o Senhor tinha lhe dado livramento, firmado os seus passos, e ele agora estava podendo louvar o Senhor. Nós podemos louvar o Senhor, terminando o nosso dia, meus amados irmãos, refletindo sobre a fidelidade do Senhor para conosco. Não deixe terminar o seu dia, ou seja, não vá para a cama, não durma sem antes lembrar de agradecer a Deus. O salmista no Salmo 119, dos versos 148, nos diz: os meus olhos antecipam as vigílias da noite, ou as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Antes de fechar os seus olhos para dormir, medite nas palavras do Senhor. A meditação de Davi a respeito de Deus, meus irmãos, incluiu esse momento de parar. Seguir o seu exemplo nos ajudará a adorar o nosso Senhor, a adorar a Deus no decorrer do nosso dia. Nós precisamos fazer desses dias ou desse momento em que nós estamos parando para orar, fazer disso algo contínuo, algo repetitivo, algo cotidiano, algo diário. Nós precisamos parar todos os dias para lembrar que o Senhor é bom. Meus amados irmãos, eu quero concluir essa palavra para você que está sem tempo e que precisa almoçar e que precisa correr com as suas coisas, não é verdade? Nós não podemos terminar o nosso dia sem acordar pela manhã lembrando que as misericórdias do Senhor se renovou em nossas vidas, ao meio-dia parar para agradecer a Deus pelas suas dádivas, pelo seu bem que tem nos feito, e à noite não deixar fechar os nossos olhos sem falar com Deus. Assim, então, nenhum dia da nossa vida será completo sem adoração ao nosso Deus. Por isso, pare, reflita, busque na palavra de Deus
e ore. Não deixe um dia sequer da sua vida sem falar com Deus, porque esse dia que você deixa sem falar com Deus, ele é um dia inexistente na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te reanime. Pai, nós oramos neste momento pelas vidas que precisam tanto das nossas orações. A lista é longa, Deus, de pessoas necessitadas. O Senhor já conhece a nossa lista de oração. Entre elas nós temos o agradecimento pela vida do irmão Damar, Reginaldo, que está em casa, que está bem, recuperado. Mas dentro dessa lista também nós temos o nome do seu João, que hoje, na madrugada desse dia, foi convidado aos tabernáculos eternos. Não resistiu, não venceu, ó Deus, a doença. E ele agora está contigo no lar celestial. Nós te agradecemos pela vida dele, pelo tempo em que ele passou conosco, pelo tempo em que ele foi bênção em nossas vidas e na vida dos seus familiares. E nós oramos também, Deus, neste momento, pedindo ao Senhor que conforte o coração dos familiares por essa ausência, por essa perda. E assim, Pai Santo, supre a necessidade no coração de cada um dos seus familiares, preenchendo, Deus, esse vazio deixado pelo Senhor João. Nós oramos, Deus, e pedimos também que o Senhor seja com cada uma das famílias da nossa igreja, com as famílias, Deus, que estão nos ouvindo neste momento, os cônjuges que precisam de fortalecimento espiritual, que precisam de parar para conversar, para acertar os ponteiros. Dê a eles, Deus, esse momento, dê essa paz ao coração de cada um. Seja também, Deus, com aqueles que têm seus filhos com problemas, dando problemas em casa, Pai. Temos tantos relatos de filhos, Deus, que estão aprontando, que estão, Deus, dando problemas para os seus familiares, para suas mães, mais evidentemente, são as mais preocupadas, são as que mais se entregam. Sabemos, Deus, que está nas tuas mãos a vida dos nossos filhos, mas nós te pedimos, não os deixe, Deus, desamparados por onde quer que eles andarem. Coloque o teu anjo acampado, Deus, ao redor dele, e que o teu Espírito fale aos seus ouvidos, Deus, para voltar para casa. Assim como o Senhor fez com aquele filho pródigo que voltou para a casa do Pai. Também faça isso, Deus, com os filhos dos teus servos que estão longe dos teus caminhos, para voltar para os teus caminhos, para a casa do Pai. Nós oramos, Deus, e pedimos suas ricas e copiosas bênçãos, para que nós sejamos fortalecidos na graça do seu poder. Abra os olhos do nosso coração, Deus, para ver a sua boa dádiva e assim, Deus, cultuar, celebrar, adorar o Senhor todos os dias da nossa vida, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, assim como fazia também o teu servo Daniel, orava 3 vezes ao dia, buscando ao Senhor. Ensina-nos, Deus, fortalece-nos, Deus, ampara-nos, Deus, e guarda-nos, Deus. É a nossa oração que fazemos ao Senhor, certo de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada lar que estão nos ouvindo neste momento. Cada vida, Deus, que parou e que dedicou esse tempo, que o Espírito Santo do Senhor o tome neste momento e inunda a sua alma e a sua vida de paz, de amor e de tranquilidade, de serenidade, de, ó Deus, também de alimentos físicos. Não deixe faltar nos lares do teu servo, que haja abundância, Deus. Abra as janelas dos céus e derrame sobre a vida dos seus filhos as bênçãos materiais. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.